Bem, então, boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe na sua paz, na sua luz. Nós vamos iniciar com uma prece, uma breve prece, a fim de nos conectarmos com Deus, com o Mestre Jesus, e em seguida faremos uma reflexão nesse período de Páscoa, que é certamente um período de congraçamento, de união, de estímulo a todos nós a realizar tarefas que sejam plenas de valor, plenas de sentido. Então, fechemos os nossos olhos tranquilos nesse momento. Juntos, nós nos dirigimos a Deus e a Jesus, agradecidos por mais essa oportunidade de nos reunirmos em seu nome, a fim de aprender, melhorar e crescer. Dessa forma, Senhor, nós te pedimos que nos ajude a aprender um pouco mais sobre os teus ensinos, porque falando de ti, dos teus exemplos, das tuas mensagens, podemos nos aproximar mais da nossa realidade espiritual e, dessa forma, colher os valores reais daquilo que de fato importa fazer, daquilo que de fato importa pensar e concretizar nas nossas vidas. Então, hoje, sê conosco, a fim de que cresçamos em espírito e verdade na tua direção, Pai. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem. Nosso tema: qual o maior sacrifício realizado por Jesus? Isso está bem de acordo com o período atual, em função de que vivemos agora, no decurso desses dias, a paixão e a ressurreição de Jesus. A sua morte, o seu sacrifício de morrer na cruz, aquele momento extremamente doloroso pelo qual ele passou, indescritível, certamente, porque além de padecer os sofrimentos ou as injunções de natureza corporal, de natureza orgânica, não podemos esquecer que o maior móvel da sua dor foi, sem sombra de dúvida, o escárnio, o desprezo, esses fenômenos dolorosos emocionais pelos quais ele passou. Desse modo, nós imaginamos que o maior sacrifício que ele praticou foi ter estado ali, na cruz, e morrer por nós. Vamos analisar do ponto de vista da psicologia espiritual, para podermos colher informações mais adequadas, mais orientadas, com base no que de fato foi o seu sacrifício. Para começar, vamos analisar um pouco o que significa sacrifício. Sacrifício real é aquele em que nós nos comportamos de tal maneira, em que temos uma finalidade significativa que está acima de nós. Essa finalidade, ela é superior. Ela é, do ponto de vista espiritual, transcendente. E dessa maneira, quando se torna transcendente, torna-se algo maior do que nós, tão importante, tão significativo, que o sofrimento de que somos convocados a experimentar deixa de ser
sofrimento, para ser simplesmente um percurso, um momento de certa dor, de certa angústia, mas não um sacrifício e um sofrimento por excelência. Por que não? Porque aquilo que está diante de nós e que nós devemos executar é pleno de sentido, tem um valor indiscutível para nós. Não poderia deixar jamais de acontecer, porque é fomentador de crescimento, de desenvolvimento, de plenitude e, ao mesmo tempo, de virtude para todos. Então, o sacrifício real é aquele quando a nossa intenção está baseada em algo que é superior a nós, que é tão importante, em que é algo tão significativo, em que o sofrimento que experimentamos deixa de ser sofrimento, porque olhamos o que está adiante, olhamos o que está ali à frente, que é significativo, que é belo, que é promissor de ver realizado. Então, aquele pequeno percurso de angústia, de tribulações pelo qual passamos, não é tão significativo, não nos impacta tanto, porque o que mais queremos é ver o resultado feliz daquilo para o qual estamos nos dirigindo. Todo o sacrifício que não tem como objetivo, como meta, esse parâmetro de conceituação, ele nada mais é do que um comportamento sabotador. Por exemplo, muitos casais que convivem, que se relacionam ao longo do tempo, bem se vê que um dos cônjuges, por vezes, se sacrifica muito pelo outro, concordando, se submetendo, aceitando. Porém, quando vamos ver lá adiante, o sentimento produzido por esta pessoa que se sacrificou, entre aspas, é um sacrifício voltado com um sentimento de muita raiva, de muito ódio às vezes. É um sentimento, às vezes, muito intenso. Porque, na verdade, não era um sacrifício por amor. Era um sacrifício por medo. Então, não era um sacrifício por amor a algo ou alguém. Era um sacrifício por medo, talvez, de perder esse alguém, o que representa um caráter de dependência emocional. E esses sacrifícios ligados à dependência emocional geram sentimentos de muito sofrimento, de muita angústia, de muito temor e, por vezes, raiva, ódio no contexto da relação interpessoal. Então, isso não é sacrifício. Frequentemente eu vejo, por exemplo, em terapia de casais, a pessoa dizer para o seu cônjuge: mas eu me sacrifiquei tanto por você. Esses anos todos eu me dediquei tanto e olha a condição em que nós chegamos, olha o que você fez comigo. Esse é um tipo de cobrança que demonstra, de uma certa forma, um comportamento sabotador daquela relação, daquela pessoa que se sacrificou. Isto não é sacrifício, isto representa, por vezes, autopunição. Então, o primeiro momento que eu quero trazer aqui é o que significa sacrifício, para darmos então continuidade ao entendimento do que eu pretendo explanar. Sacrifício é quando a meta que desejamos alcançar e que naturalmente, de uma certa forma, é produtora de sofrimento para nós, essa meta é tão importante, tão significativa, tão em prol de alguma coisa, de alguém, de uma comunidade, ou, como fez Jesus, da humanidade. Isso é tão importante que o percurso que vamos passar, com algumas perturbações, aflições, não é tão significativo quanto
chegar ali e concretizar aquele momento crucial, importante que pretendemos alcançar. A gente vê, por exemplo, um dos maiores exemplos que nós podemos ver são as mães. As mães, diante de filhos, por exemplo, que estão acamados, com doenças graves, ali no leito, em situação tão difícil, tão dolorosa. E nós vemos essas mulheres heroínas silenciosas, que não repartem por vezes suas dores com ninguém, não contam para ninguém o quanto sofrem, mas não é comportamento sabotador. É porque o filho que está ali, deitado no leito, às vezes sem poder se mexer, sem poder falar, aquela criatura para elas é tão importante, é tão significativa, que o sofrimento que esta mãe está sentindo deixa de ser verdadeiramente sofrimento para ser apenas um percalço pequeno diante do imenso amor que ela tem por aquele filho, por vê-lo de alguma forma experimentar felicidade, experimentar carinho, experimentar atenção, experimentar afeto. É um sacrifício totalmente pleno de valor. Aquela mãe não está ali para atender às próprias necessidades ou vivenciar algum tipo de caráter de dependência, como eu citei, em relação àquele relacionamento conjugal. Não, ela está ali porque tem alguém que ela sabe que precisa dela, que ela sabe que o que ela fizer será de grande valia para ele. Então, ela se sacrifica. Ela permanece em casa, ela por vezes se anula, sequer vê os raios de sol dos dias que passam lá fora. Fica com o filho, mas isso não tem problema para ela, porque ela ama, e isso tem um sentido incondicional. O nome disso é sacrifício. Sacrifício que tem valor e não comportamento sabotador. Eu acho que ficou bem claro o que significa sacrifício. Vamos agora responder uma outra pergunta. A primeira foi: o que é, de fato, um sacrifício que tem significado, que tem sentido, à luz da logoterapia ou da psicologia espiritual? Eu defini. Agora passemos então para um outro momento. Qual foi o maior sacrifício de Jesus? Vejam só. O sacrifício de Jesus, sem sombra de dúvida, foi pleno de sentido. Por quê? Porque ele fez, evidentemente, uma escolha em estar conosco. Ele tomou uma decisão, como já discutimos isso em lives anteriores, a respeito do que significa ser humano. Jesus adotou totalmente o seu componente de humanidade ou de ser espiritual que é. Ele tomou uma decisão livre e consciente de estar conosco, passar pela experiência conosco e morrer naquelas situações que ele já previa, que ele já sabia. Ele tinha clara noção, ele tinha uma exatidão daquilo pelo qual ele iria passar. Ele sabia, tanto é que ele prenunciou isso várias vezes desde o começo do seu encontro com os apóstolos. Ele sempre previu aquele desfecho fatal em relação ao qual iria se submeter. Ele sabia disso. Então ele tomou uma decisão consciente. A questão é: qual foi o seu maior sacrifício? Morrer por nós, como compreendemos, ou nascer e viver aqui conosco?
qual terá sido o seu maior sacrifício? Não há a menor dúvida de que ter nascido e ter vivido ao nosso lado, comungado das nossas dores e das nossas aflições, participado dos nossos infortúnios, sofrido as nossas lamúrias, as nossas queixas infantis, as nossas lutas interiores e atendido às nossas necessidades individuais e coletivas, sem dúvida, isso foi muito mais sacrificial do que morrer por nós, experimentar o momento da cruz. Nós colocamos esse instante da cruz como algo primordial, como algo essencial do seu sacrifício. Eu, porém, coloco aqui uma proposta de reflexão para considerarmos que nascer e viver ao nosso lado, experimentando as nossas injunções, as nossas críticas, o nosso desprezo, a nossa falta de compreensão em relação a tudo que ele nos trouxe, sem sombra de dúvida, é muito mais sacrificial. Eu pergunto, o que é mais difícil? Iniciar uma jornada árdua ou estar prestes a terminá-la? O que é mais difícil? Encontrar uma pessoa que tem um trato muito complexo, muito rude, muito hostil, e precisar passar um tempo com ela, ajudando-a, ou olhar para o relógio e poder dizer, dentro de algumas horas, poderei voltar para o meu ambiente de paz, de harmonia, de serenidade, porque cumpri o meu dever. Eu cumpri a minha meta, eu cumpri o meu objetivo. O que é mais difícil? Certamente, iniciar a tarefa. Quando alguém, por exemplo, elege uma faculdade, elege uma universidade, um curso para fazer, iniciar naquele movimento de contato inicial com as matérias, de contato inicial com toda a bagagem que terá de estudar, se dedicar, iniciar todo um plano de ação para alcançar um objetivo escolhido, decidido, é muito mais complexo do que estar bem perto, horas antes da formatura. Mesmo que essas horas antes sejam de muita experiência dolorosa, angustiante, tensa, preocupante, mesmo que muitos problemas venham a ocorrer, nós olhamos adiante e podemos dizer, estou quase no fim, já estou quase concluindo. Depois disso, minha tarefa estará cumprida, e foi cumprida de modo louvável. Eu combati o bom combate. Então é claro que nascer e viver entre nós, comungando conosco das dificuldades e limitações que todos possuíamos e ainda possuímos, certamente foi muito mais complexo. Quando você faz uma viagem e vai na direção de um anfitrião qualquer, você precisa viajar e a sua missão é morar na casa de alguém que tem um trato muito difícil. Você ama aquela pessoa. Você considera aquela pessoa alguém muito significativo e muito caro ao seu coração. Então, você compreende que aquela pessoa necessita muito do seu amparo, para que ela possa remodelar a sua visão, o seu comportamento, o seu modo de enxergar as coisas. Ela precisa de você. Há uma grande necessidade
de você testemunhar ali, ao lado dela, poderosas experiências que certamente, talvez não em seguida, mas tempos depois, você não tem dúvida de que vai transformá-la, de que ela vai se modificar para alguém melhor, alguém mais sadio, alguém mais feliz. Então, por amor, você se sacrifica. Você diz, eu preciso ir até lá. Eu preciso viver ao lado daquela pessoa algum tempo, a fim de que ela cresça, a fim de que ela mude o horizonte das suas visões, das suas interpretações a respeito dela, a respeito do mundo, a respeito do seu futuro. Ela precisa de mim. Então, por amor, você vai. Ali chegando, você se instala. E a pessoa não é capaz de compreender muito bem o que você faz ali. Ela nem sequer considera tanto que seria de valor a sua presença. Ela usa um pouco de escárnio, zombaria. Ela ri um pouco de você. Ela debocha um pouco de você. Mas você permanece no posto, firme, altivo, confiante, porque aquele sofrimento de estar ali deixa de ser propriamente um grande sofrimento para ser apenas um desafio de ajudar aquela pessoa que você ama a mudar de vida interior, a mudar a própria constituição interna. Então você permanece algum tempo. Ora, o que é mais difícil? Perceber que aquele tempo está acabando dos seus ensinamentos e você poderá voltar para o seu hábitat de paz, de claridade, de luminosidade e ver que a tarefa foi cumprida, que aquela pessoa que você ama, embora não tenha compreendido muito bem o que você fez ali, talvez até tenha, em última instância, tocaiado você, tenha preparado com ardil alguma coisa que fez você sofrer muito, uma experiência que poderia decepcionar você consideravelmente, mas você, percebendo a infantilidade momentânea em que aquela pessoa se encontra, a imaturidade dos seus conhecimentos, a imaturidade do seu entendimento, você poderia dizer intimamente, essa pessoa merece o meu perdão e a minha compreensão, porque ela não sabe o que faz, ela é tão imatura, ela é tão infantil, ela é tão inconsistente do ponto de vista emocional que eu vou relevar e diante de todo esse sofrimento que ela me provocou, eu vou voltar para o meu hábitat de paz e de harmonia, tendo a certeza de que eu plantei uma semente no seu coração. E não há a menor dúvida de que essa semente vai prosperar um dia. Talvez não agora, talvez não de imediato, mas vai prosperar. E no futuro ela falará de tudo aquilo que eu lhe transmiti e vai relembrar todos os exemplos que eu deixei. É claro que nascer e viver conosco foi muito mais sacrificial do que morrer e ir na direção do seu hábitat de luminosidade, de claridade e de felicidade a que ele pertencia muito, muito antes de todos nós. Então, eu me recordo que em João, capítulo 15, versículo 13, se não estou enganado, lá está escrito uma afirmação de Jesus que eu considero totalmente pertinente para esse momento. Ele disse: não há amor
maior do que este, o daquele que dá a vida pelos seus amigos. E eu gostaria de interpretar isso à luz da logoterapia ou da psicologia espiritual. Essa afirmação é de uma beleza incomparável. Pelo fato de que logo nós interpretamos, incautos que somos, de que dar a vida é morrer por alguém. Dar a vida é simplesmente sacrificar-se em momento último, derradeiro, por alguém. E, na verdade, na interpretação logoterapêutica, num sentido de enunciado e aprendizado psicoterapêutico, nós podemos entender dar a vida justamente como dar do tempo, dar da inteligência, dar do seu afeto, dar do seu trabalho, dar da sua dedicação. Dar a vida é dar a energia que temos em prol de algo em nome do amor. Isto é dar a vida. Não é morrer, não é se sacrificar, não é cometer, às vezes, insanidades em nome do amor, como temos visto. A pessoa diz, poxa, eu amo tanto você, quando você quase me deixou, quando eu percebi que você ia me deixar, eu não suportei, e aí acabei fazendo algo tenebroso, terrível contra mim mesmo. Ora, não pode ser por amor. Trata-se de um afeto perturbado, de um afeto patológico que precisa ser cuidado, que precisa ser tratado. É tudo menos amor. Trata-se de uma punição, talvez, para o outro, ou de uma autopunição por se sentir alguém desprezível por ter sido rejeitada. Isso não é sacrifício, nem tampouco é amor, de forma alguma. Muitos casais, por exemplo, vão em um setor de psicoterapia buscar apoio e, por vezes, num diálogo, como eu já escutei anteriormente, a companheira, a esposa, enfim, diz para o seu companheiro, só um minutinho, vamos parar um pouco essa conversa que eu tenho uma pergunta a fazer. Aí o rapaz olha e diz, pode perguntar, eu só quero saber uma coisa de você. Você realmente, num momento último, num momento de sacrifício, você seria capaz de morrer por mim? Isso é curioso, porque anos e anos antes, até aquele presente momento, não conseguiam viver juntos. Como poderiam eventualmente morrer um pelo outro, se nem viver juntos estavam conseguindo? Então, dar a vida é, na verdade, quando nós damos de nós, do nosso coração, do nosso tempo, do nosso amor, das nossas aptidões, dos nossos conhecimentos, em prol, em benefício de quem está próximo de nós, de quem nós amamos, de quem é importante para nós. Isto é que é dar a vida. Porque quando nós interpretamos aquele alvo ou aquele sentido fundamental, que é a pessoa amada, na sua singularidade, na sua unicidade, na sua especificidade. Quando nós olhamos alguém assim, nós estamos numa visão completamente espiritual daquela pessoa, singular, única, indestrutível. Aquele que ama não vê a pessoa amada no seu aspecto orgânico ou no seu aspecto emocional. Ele a enxerga no vir a ser, naquilo que ela ainda não é, e naquilo que ela pode ainda ser, com todos os seus instrumentos internos de lucidez, de claridade, que ele sabe que ela possui.
Às vezes nós olhamos para alguém, uma pessoa talvez mais rude, mais agressiva, mais intempestiva, e nós dizemos, mas eu amo essa pessoa. E qual é o motivo pelo qual você a ama? Não tem resposta. Eu simplesmente a amo. Ela é alguém importante para mim. Ela não tem obrigatoriamente nada que me deva. Eu a amo simplesmente. Eu simplesmente olho para ela e vejo alguém por quem eu devoto amor. Simplesmente. Não tem uma razão. Não tem propriamente um antecedente. Então, desse modo, eu amo de maneira incondicional, de maneira totalmente independente, livre. Não tem efetivamente um lucro, um ganho para que eu possa amar. Esse é o verdadeiro amor, esse é o modo que temos para dar a vida aos amigos, àqueles com quem nós nos identificamos, nós propriamente amamos. E eu estou me referindo a isso pelo fato de que, por vezes, nós enxergamos Jesus como alguém completamente distante de nós, como se ele fosse, numa figura metafórica, um ídolo, como se ele fosse alguém totalmente inacessível a nós. Desse modo, nunca chegaremos até ele. Desse modo, jamais nós permitiremos que ele se aproxime de nós, que ele venha até nós e nos traga os seus ensinamentos. O que aconteceu naquele momento pelo qual Jesus foi entregue à crucificação, esse momento ocorreu pelo fato de que o ego coletivo, olhando os seus feitos, olhando alguém com quem eles conviviam, com quem eles percebiam como uma criatura comum. Até mesmo ali no Evangelho está escrito: pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Muitos disseram isso, porque sabiam da sua procedência. E Nazaré era um território normalmente rechaçado pelos judeus considerados de raça pura, que eram aqueles da Judéia, mais ortodoxos, mais radicais. Então eles diziam: será que pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Debochando daquele justo que eles não souberam compreender. Isso porque ali Jesus ficou com uma imagem metafórica de ídolo. Dava a impressão de que ele fazia coisas que nós jamais poderíamos fazer, que ele promovia fenômenos que nós nunca seríamos capazes de praticar. Entretanto, é um grande engano, porque é claro que nós podemos. A grande maioria das suas ações esteve vinculada a um cotidiano totalmente comum, que beneficiou as criaturas através do olhar, através da palavra, através do abraço, através do diálogo, através de uma mensagem simples de afeição, de apoio, de entusiasmo, que mudou completamente e de forma praticamente imediata o coração daqueles em quem ele tocou. É claro que ele tinha esse poder esse que nós ainda não conseguimos alcançar, mas é uma questão de tempo. É claro que nós poderemos fazer tudo que ele fez. Basta que desejemos,
que nos coloquemos em prontidão para isso, que tornemos o nosso coração mais sensível, mais puro em relação a pensamentos, sentimentos, comportamentos, visão que temos de nós, dos outros, do mundo. Quando tudo isso mudar dentro de nós, nós poderemos fazer, sim, tudo o que ele fez. Ele mesmo foi capaz de dizer isso. Ele mesmo nos anunciou: vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. Isto quer dizer que nós temos instrumentos dentro de nós que nós não conhecemos e que Viktor Frankl, o fundador da logoterapia, interpretou como uma dimensão de natureza espiritual. Aquela que tem recursos inimagináveis e que nós não conhecemos. Geralmente sondamos os nossos problemas. Sondamos as nossas imperfeições, sondamos tudo aquilo que parece negativo em nós, mas aí fica a pergunta: onde está o positivo? Onde está o valoroso? Será que não há nada de valoroso em nós? Será que não há nada de que nós possamos nos orgulhar dentro de nós? É claro que sim, mas nós não observamos. Geralmente, num diálogo qualquer, a pessoa costuma sempre dizer: nossa, mas incrível como eu sou egoísta, ou como eu sou invejoso, ou então como eu sou problemático. Isso é muito comum. Geralmente não apontamos aquele elemento que nós identificamos e que é de valor, mas colocamo-lo à margem, andando ao largo, e ficamos somente com a autopunição. Eu sou negativo, eu sou incapaz, eu sou um inútil e assim por diante. Habitualmente, levamos isso muito em consideração, deixando aquela dimensão profunda em nós ocultada, esquecida, o que é um grande problema. Esse é que é o verdadeiro problema, e não as nossas imperfeições. Imperfeições todos nós temos. Todos nós certamente temos imperfeições, dificuldades, limitações. Mas e os potenciais? E os valores? Nós não enxergamos. Então nós olhamos aquele homem que cura, que faz milagres, como dizemos costumeiramente, que faz coisas que nos dá a impressão de que nunca faremos. Ora, qual é a atitude em função das nossas imperfeições, das nossas limitações? Qual é a atitude final daquele que fica com medo de se tornar pequeno diante do outro que parece crescer e engrandecer-se? Prejudicá-lo, caluniá-lo, atacá-lo, tirá-lo de cena. O ego faz isso. O ego, por vezes, é cruel. Então, quando nós observamos um ídolo, aquele que está completamente distante, que faz coisas que nós não fazemos, que parece alguém inacessível, esse nós deixamos ali. Porém, quando esta pessoa continua fazendo as mesmas coisas que nós não podemos fazer, porém, se aproxima de nós, chega mais perto, senta conosco, come conosco, esse começa a criar uma intimidade em nossos corações, em nossas vivências, porque é esse o objetivo que ele quer, tornar-se próximo. E quando alguém fica muito próximo, fica íntimo, fazendo coisas que normalmente nós não fazemos, nesse instante nós rechaçamos, nesse instante nós deixamos de lado, nós ignoramos, entre aspas, num sentido simbólico, nós matamos. Porque a inveja toma conta, o ego fica sobressaltado. É curioso que nós observemos isso até mesmo no campo dos relacionamentos interpessoais. É evidente. Quando um casal se encontra pela primeira vez, tudo parece magia. Aquele que está diante é um ídolo. Então a pessoa diz: eu gosto de comer tal coisa. E você, por exemplo, não gosta, mas você come.
come porque ele pediu, come porque ele reivindicou, mesmo sem gostar, aí você come. E ele diz, que tal, está ótimo, você diz, uma delícia, mas você detesta. Então você mascara, você aceita tudo. Você concorda facilmente. Por quê? Porque, por enquanto, aquela pessoa representa um ídolo, alguém que ainda está distante. Mas quando o convívio prossegue, quando o cotidiano é estabelecido, os anos passam de convivência, normalmente o que vemos é um campo de hostilidade se não tivermos cuidado. Se não continuarmos percebendo aquela pessoa que nós amamos em um nível de singularidade, no nível do vir a ser, alguém que pode sempre ser algo mais, ser melhor, mudar para melhor. Esta visão espiritual que temos do outro promove o padrão construtivo permanente das relações. Muitas pessoas desistem dos seus relacionamentos exatamente por isso, porque queriam ao seu lado a permanência do ídolo e não a permanência do ser comum, com suas virtudes, com seus defeitos, com suas dificuldades e com suas habilidades de uma maneira geral. Não quer essa pessoa perto de si, quer um ídolo, quer alguém sempre distante, que ela enalteça. Mas isso não é possível. É claro que de ídolo a pessoa passará a ser comum, a ser um indivíduo comum. E foi justamente o que aconteceu com Jesus. Jesus queria muito ser alguém acessível, alguém que estivesse próximo de nós, alguém cujos ensinamentos tocassem o coração dos amigos, como ele nos considerava, como amigos, como irmãos de jornada. Então, a grande verdade é, ele não veio para morrer, ele veio para compartilhar vida, e vida em abundância. E nós não soubemos compreendê-lo. Nós não soubemos transformá-lo em alguém próximo, alguém como um mestre que veio nos ensinar, nos conduzir, mostrar como nós devemos proceder a ponto de alcançarmos justamente aquela dimensão espiritual profunda, aquele fator interno de capacidades imensuráveis que todos nós possuímos e que ele deu o nome de o reino de Deus ou o reino dos céus. O reino dos céus nada mais é, na linguagem da psicologia do espírito, a dimensão interna, profunda, cristalina, espiritual que todos nós temos. Ele veio para dizer que nós possuímos esses fatores dentro de nós e que nós podemos exercer tudo aquilo que ele praticou no cotidiano, que a nossa palavra pode transformar pessoas, que o nosso gesto pode, sem sombra de dúvida, modificar a ação da comunidade, que os nossos pensamentos, as nossas emoções podem, sem sombra de dúvida, impulsionar as situações cotidianas para melhor, modificá-las, transformá-las. Ele veio dizer isso para nós, mas de um modo muito próximo. Ele comeu com publicanos, ele conversava nas praças com as meretrizes que ali se encontravam. Ele tratava a todos com muito carinho, com muito amor, se aproximava, tornava-se íntimo, de coração com as pessoas. E então, essas próprias pessoas, que somos todos nós, não soubemos compreendê-lo. Não soubemos perceber o valor que ele havia trazido para todos nós. Ele mesmo disse, eu sou o pão da vida, eu sou a porta, eu sou o caminho.
Portanto, Jesus nada mais é do que o meio, o modelo, o guia, aquele que é o trânsito por onde devemos trafegar a nossa trajetória, por onde devemos seguir como um rumo, como um trilho para alcançar a plenitude nos nossos corações. Ele é o meio, porque ele veio trazer para nós a mensagem de como fazer isso e o comportamento que devemos adotar para alcançar esses objetivos. Então ele é modelo e é guia, mas nós não soubemos entendê-lo assim. Então a proposta da Páscoa é compreender que a cruz nada mais representa, não como um sacrifício que ele veio fazer especificamente por nós. A cruz representa a mensagem de que vale a pena até mesmo morrer por um grande ideal do qual nós não queremos nos apartar. Ele foi na direção do Gólgota ser crucificado sem nenhuma queixa, apenas porque ele jamais empreenderia violência, ele jamais empreenderia qualquer represália contra as pessoas. Ele cedeu em relação à dor e à morte apenas para dizer: se for necessário morrer, eu passo por isso. Entretanto, tudo aquilo que vim fazer e tudo aquilo que vim dizer é pleno de valor e de sentido. Se eu recuar da morte, tudo o que eu fiz e tudo o que eu disse perderá o valor. Porque é muitas vezes necessário, sim, até mesmo morrer por algo em que nós acreditamos. Por isso, ele ficou sustentado naqueles madeiros. Por isso ele ficou ali naquela posição de total asfixia, como morreu, agonizando em grande sofrimento, porém totalmente compatível com o que veio fazer, com o que disse. Ele realmente deu a vida de todas as formas. Conviveu longamente conosco, suportou-nos em todos os instantes da nossa trajetória naquele período. Trouxe imensas lições, acordou e dormiu, compartilhando conosco momentos inenarráveis, inesquecíveis. E morreu, ou seja, também deu a vida de uma outra forma, pelos seus próprios ideais, para infundir coragem em nós, se for necessário que façamos o mesmo, não mais morrer na cruz, é claro que não. Isso hoje não aconteceria mais. Entretanto, há muitas formas de cruz. Muitas criaturas ao longo do mundo, muitas criaturas carregam cruzes atrozes, carregam dores que nós não conhecemos, carregam sofrimentos que não dividem com ninguém e passam a vida, por vezes, em grave condição, sem sequer se queixar, exatamente como ele fez. Ele passou a vida em graves condições, de exigência dos outros, de cobrança, de falta de entendimento até mesmo dos mais próximos, até mesmo de quem ele mais amava. Muito poucos o compreenderam, mas ele nunca se queixou. Será que essa não é a verdadeira cruz? Então fica essa lição para nós, de que a Páscoa é o convite para que todos nós ressurjamos numa nova condição. A ressurreição é um símbolo para dizer que Jesus agora deve renascer de dentro para fora, não de fora para dentro. Ele veio a primeira vez, de fora
para dentro de nós. Ele nasceu, conviveu conosco, transmitiu uma mensagem impecável de amor e deu exemplos que jamais nós poderemos esquecer. Então ele veio de fora para dentro de nós. Agora, o que a Páscoa está pedindo é que ele renasça de dentro para fora. Que ele nasça dentro de nós, que a sua mensagem e os seus exemplos se desenvolvam com raízes fortes dentro de nós e possam sair, drenar para fora e alcançar todos aqueles que estiverem à nossa volta. Portanto, concluindo, que nós possamos todos dar a vida pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos. Não há amor maior do que aquele que é capaz de dar a vida pelo seu próximo. E a tradução disso é, no cotidiano comum, que nós possamos gastar tempo com as pessoas, emprestar os ouvidos, deixar mensagens calorosas, positivas, enaltecer o valor que as pessoas têm, dizer o quanto elas são importantes para nós, deixar, portanto, pegadas luminosas no mundo que nós pertencemos. Isso é que a Páscoa vem convocar. E não simplesmente olhar a morte propriamente dita, mas, sobretudo, a ressurreição. A lamentação na cruz deve ser substituída pelo valor que teve o conteúdo da mensagem de Jesus e a expressão magnífica dos seus exemplos sobre como devemos nos comportar uns com os outros, amando-nos como ele nos amou. Era essa mensagem que eu gostaria de deixar e quero transmitir a todos de coração uma feliz Páscoa. Juntos comunguemos esse momento de fazer renascer Jesus de dentro para fora. Façamos então uma vibração para encerrarmos. Tranquilizemos então os nossos corações. Comunguemos esse momento. Fechemos os nossos olhos. Com muita tranquilidade, mais uma vez elevemos o pensamento a Deus e a Jesus. E vamos envolver inicialmente todo o nosso planeta em bênçãos de luz e de paz. Amorosamente, nós alcançamos todos os povos, nações e territórios. Cada criatura encarnada e desencarnada que habita este planeta possa receber todo o amparo nesse momento. Carinhosamente nós envolvemos o nosso país, o nosso povo e os nossos governantes, rogando bênçãos na direção de todos. Envolvemos nossos lares e familiares dos dois planos da vida. Todos possam sentir, nesse instante, o nosso abraço, o nosso carinho. Mentalizemos agora aqueles que carecem das nossas vibrações e que são caros ao nosso coração. Alguns internados nos hospitais, outros em situação de dificuldade, de enfermidade. Vamos, nesse momento, alcançá-los com o pensamento, porque certamente o pensamento lá chegará. E vamos envolvê-los com carinho, com afeto, com devoção, deixando ali bênçãos de promissão e de saúde. Carinhosamente nós vamos envolver todos os que sofrem, onde quer que se encontrem. Nos hospitais, pronto-socorros,
penitenciárias, cadeias públicas, creches, orfanatos, asilos, ruas, vilas e becos. Em todos esses locais, aqueles que ali se encontram possam receber a luz divina em seus corações. Vamos envolver todos os que trabalham pelo bem e pela paz. E com mais intensidade pedimos pelos que discordam do bem e da paz. Envolvamos agora todos os lares da terra e cada membro familiar. Todas as instituições que nesse momento trabalham pelo bem da humanidade. Todas possam alcançar o amparo celeste. Também envolvemos todos os profissionais de saúde, os profissionais da segurança, profissionais da manutenção, profissionais de todos os setores, que nesse momento rompem barreiras de autoproteção para, em pleno sentido, irem na direção daqueles que lhes são tão importantes, a comunidade, as localidades que carecem deles, submetendo-se por vezes a um enfrentamento tão difícil. Todos possam receber a sustentação que vem de mais alto. Vamos envolver carinhosamente a todos nós que aqui estamos, vibrando uns pelos outros, encarnados e desencarnados, porque somos uma grande família. Então, juntos nós elevamos o pensamento a Deus e apenas pedimos força, coragem e determinação para passarmos por esse momento de prova, para sabermos como nos conduzir nesse instante difícil pelo qual estamos passando, empreendendo da melhor forma o nosso tempo, deixando que as nossas palavras, os nossos pensamentos e as nossas ações tornem o ambiente em que a que estamos vinculados sadio. Que o ambiente fique sadio, fique mais feliz. Esse é o grande objetivo do momento. Juntos, tornemo-nos uma grande família, a começar do lar, pela tolerância, pela paciência, pela entrega maior, pela compreensão de como o outro é, olhando-o no vir a ser, não simplesmente em como ele se encontra, olhando a profundidade do seu coração e vendo que ali há também amor. Talvez não tenha sido tão bem identificado por ele, mas há. Ajudemo-lo a percebê-lo. Então que o lar seja o primeiro móvel de transformação e depois, então, as ruas e os ambientes. E logo mais, em tempo breve, o nosso mundo será certamente um mundo de fraternidade. Ajuda-nos, Senhor, a transformar essas palavras em realidade dentro de nós. Que assim seja, graças a Deus.